Sem esperar mais, quero já convidar você a abrir a palavra do Senhor nessa manhã. Você que tem sede e fome pela presença do Senhor, eu quero te convidar nessa manhã a meditar na palavra do Senhor. Salmos de número 51. Aleluia, glória a Deus. Salmos de número 51, versículos 16 e 17. Aleluia. Salmo 51, versículo 16 e o 17, na qual nós faremos a leitura da palavra do Senhor. O tema da mensagem nesta manhã, para que você medite ao decorrer da semana e fale ao teu coração, é: dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Este é o tema do sermão que eu irei ministrar nesta manhã. Fazemos a leitura agora do texto, versículo 16, acompanhe comigo. Está escrito assim a palavra do Senhor: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Vamos ler mais uma vez? Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Amém? Sabemos que Davi, ele foi chamado pelo Senhor como o homem segundo o coração de Deus. E ele foi chamado pelo Senhor como um homem segundo o coração de Deus, por ter um coração quebrantado, por ter um coração pronto a se arrepender, a se humilhar diante do Senhor. Davi, sempre que outrora fosse confrontado pelo seu pecado, ou estivesse na presença de Deus, prontamente ele se humilhava e reconhecia a grandeza, o senhorio, a santidade, os atributos de Deus. Entretanto, Davi desagradou a Deus de tal forma, uma situação horrível, um momento horrível da sua vida, que esse texto ele vai nos trazer à luz, ao entendimento de um acontecimento que aconteceu com ele. Davi, ele em muitos momentos da sua vida, ele agradou ao Senhor. Certamente o Senhor se agradou da vida de Davi, mas num episódio específico, Davi desagradou terrivelmente ao Senhor. E esses salmos, o Salmos de número 51, se trata de um período em que Davi se arrepende, se humilha, por consequência do seu pecado, por consequência da sua rebelião contra Deus. Nós podemos fazer a leitura, ou voltar ao texto que está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, e capítulo 12, do versículo 1 até o 15, que vai trazer a narrativa, vai nos contar acerca desse acontecimento. Que acontecimento é esse que Davi desagrada ao Senhor? Que acontecimento, que fato que é esse que Davi
faz aquilo que é mal ao Senhor. Nós temos o texto é 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Salmos de número 51, ele é um pedido de é um clamor e um arrependimento sincero de Davi pela consequência do seu pecado, por ter pecado contra Deus. E aqui está a narrativa do pecado de Davi. Nos versos 16 e 17 de Salmos, está escrito assim: pois não te agrada de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Esse texto que nós lemos simplesmente são 2 versículos de uma oração longa, que Davi se humilha, se arrepende, se quebranta, se prostra diante do Senhor. Depois de ter feito aquilo que era mal, depois de ter cometido pecados horríveis diante do Senhor, ele foi restaurado pela graça de Deus. Ele se humilhou diante de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados, e então foi restaurado. Davi desagradou a Deus de tal forma que o Senhor vai dizer em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, o quanto ele desagradou ao Senhor. 2 Samuel, eu vou ler aqui, 2 Samuel 11, 27, acompanha comigo. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. O que pareceu mal aos olhos do Senhor? Essa é a pergunta. O que Davi fez que desagradou ao Senhor? E o texto vai nos dizer, vai nos contar, como se fosse uma cena de filme, um filme terrível, de fatos que Davi cometeu, que desagradou ao Senhor. Capítulo 11, versículo 1 em diante, vai nos dar os detalhes dos pecados de Davi. Certa feita, Davi, ele não vai para a guerra, ele está no seu palácio, está dormindo no finalzinho de tarde, e ao levantar-se para olhar o terraço, para ver o que estava acontecendo ali, para tomar um ar, Davi se depara com uma mulher nua, e essa mulher tem nome, ela se chama Betseba. Davi olha aquela mulher nua, mas não fica somente no olhar, poderia evitar o olhar, ele poderia não ter olhado, ou mesmo que tivesse olhado, ele poderia não continuar olhando, mas Davi, ele continuou, ele começou a se atentar àquela mulher nua, ele começou a dar lugar ao seu coração pecaminoso, à inclinação do seu coração, e começou a cobiçar aquela mulher. Davi já começa o seu pecado aí, porque ele começa a desejar uma mulher que não era dele. Davi começa a desagradar ao Senhor aí, quando ele começa a fazer o que era mal aos olhos do Senhor.
Mas Davi poderia ter parado aí. Pequei, olhei, cobicei, mas agora eu vou me arrepender do meu pecado e vou me voltar para o Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Davi, ele endurece o coração, se entrega ao seu desejo pecaminoso e continua a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. E o segundo passo do pecado de Davi é mandar pessoas, mensageiros aí à casa daquela mulher para saber quem ela era. E os mensageiros foram e deram a notícia: olha, a mulher que você viu se chama Betseba. Essa mulher era casada, e além de ser casada, era esposa de um dos soldados de confiança de Davi. Homem valente, homem de temor, homem fiel. O texto vai nos dizer, se você meditar nesse texto, você vai ver o quão é fiel o esposo dessa mulher. Um homem honrado, um soldado fiel, valente. E Davi sabe quem é, porque o mensageiro diz: olha, é esposa de Urias, um dos seus soldados. E Davi continua a pecar porque, mesmo sabendo que ele não poderia tomar aquela mulher por sua mulher, porque estaria pecando contra Deus, estaria pecando contra o esposo dela, estaria fazendo aquilo que desagradaria ao Senhor, cometendo adultério, Davi endurece o seu coração e continua a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Próximo passo, Davi manda chamar aquela mulher e se deita com ela. Endureceu o seu coração, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Parou por aí? Não. A narrativa vai nos contando que Davi, ele caminha a passos largos, ele corre em direção à ruína, à destruição, ao pecado. E há um ditado, meus irmãos, e esse ditado parece ser uma verdade, que o mal, ou as coisas que a gente faz, vira uma bola de neve, e a gente pratica e daqui a pouco continua se sujando mais, se sujando mais, se sujando mais. Você faz algo de errado, mas parece que aquilo ganha proporção e você começa a cair naquele problema, a praticar mais erro. Um mal chama o outro, um erro chama o outro. É como dizem, um vício chama o outro, um pecado desencadeia outros pecados. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi começou a cair da graça, começou a cair em pecado, começou a se afastar de Deus, começou a fugir de Deus, começou a desagradar a Deus, se tornou um homem em iniquidade, em transgressão. Mas nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos falando de um homem que foi ungido pelo Senhor, que foi cheio do Espírito Santo, que foi escolhido como rei. Um homem que tinha comunhão, intimidade com o Senhor. E Davi, ele começou a cair da graça, começou a pecar, endurecendo o seu coração, se fechando para Deus, se rebelando contra Deus, se tornando inimigo de Deus, desprezando a palavra de Deus, porque ele tinha o conhecimento. Davi sabia que era pecado, Davi sabia que era errado, e mesmo assim ele escolheu deliberadamente fazer, mesmo assim ele escolheu cometer o pecado contra Deus. Davi também sabia que o seu pecado teria consequências, mas ele escolheu pagar o preço das suas consequências. Davi estava com seu coração apático, frio. Davi estava com seu coração duro, como uma rocha.
e não estava mais sensível a Deus, não estava mais se humilhando diante de Deus, não estava mais se rendendo diante da presença de Deus. Foi-se embora o temor, foi-se embora a sabedoria, foi-se embora tudo que Davi tinha de mais precioso que ele recebeu do Senhor. Porque o pecado faz isso. O pecado nos separa de Deus. O pecado, ele traz consequências terríveis que nos afasta de Deus, que leva também aquilo que temos de melhor, aquilo que temos, que recebemos na presença de Deus. Nós vemos nos dias de hoje, talvez você conhece, homens de Deus, homens que foram excelentes pastores, excelentes pais, mas que caíram em pecado, caíram da graça, e depois era o oposto de tudo aquilo que um dia foi. Os filhos já não admiram mais, a esposa que amava já não ama mais, a sociedade que os vizinhos que falavam, eis aí um homem íntegro, já desprezam, porque já não tem mais testemunho. As consequências do pecado de Davi são inúmeras, são grandiosas. E Davi seguiu no seu pecado. Davi foi aquele homem que, depois que descobriu que Betseba estava grávida, ele continuou ainda a se afundar no seu pecado. De vez ele parar, pisar no freio, falar assim, a coisa está feia, eu pequei, eu desagradei ao Senhor, eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor, eu vou me arrepender. Mas Davi ainda insistiu na jornada do fracasso. É aquilo, eu vou pagar para ver o que vai dar, eu vou pagar para ver o que vai acontecer, eu vou fazer, vamos ver se vai dar ruim mesmo. E Davi não se satisfez no seu pecado. Quando ele descobriu que Betseba estava grávida, ele tentou dar um jeito. Ele queria esconder o seu pecado. Ele queria ter aparência de rei, de homem piedoso. Ele queria ter a aparência de um homem santo, mas o seu coração já estava corrompido, distante de Deus. Então Davi foi e tentou esconder o seu pecado, chamou Urias da guerra, tentou convencer, persuadir Urias para que ele fosse para se deitar com a sua esposa. Urias não foi, porque se Urias vai para casa, Davi pensa, Urias se deitou com a sua esposa, está resolvido o problema, o filho é de Urias. Olha só, irmãos, Davi já estava rejeitando o seu filho, Davi estava se ausentando das suas responsabilidades. Mas Urias não foi porque era um homem fiel, então ele embebeda Urias, e mesmo assim Urias não foi. E aí, Davi, vendo a fidelidade de um homem de Deus, mesmo assim ele não se quebrantou. Urias foi um instrumento de Deus, um instrumento de graça, para mostrar para Davi o seu pecado, para mostrar para Davi o quão distante o coração dele estava de Deus. Porque enquanto Urias era um homem fiel ao Senhor, Davi se tornou um homem infiel, se tornou um homem que desagradava ao Senhor. Então Davi seguiu o seu plano e escolheu matar o seu soldado. Escreve uma carta, dá para a mão do seu soldado, e o seu soldado vai levá-lo. E ele nem sabia que a carta que ele levava era a sentença da sua morte. Olha
quão distante Davi estava de Deus. Se tornou um homem cruel, assassino, apático, frio, um homem morto espiritualmente, coração de pedra, que diante dos seus pecados, diante da multidão dos seus pecados, estava longe de Deus. Então aconteceu o que Davi planejou. Urias morreu, e depois que Urias morreu, Davi tem outro plano. Se apossua da mulher de Urias e casa com ela. Depois estava tudo bem. Escondeu o seu pecado, ninguém estava sabendo. O plano tinha dado certo. Davi está com a sua reputação intacta diante dos homens, mas diante de Deus, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele desagradou ao Senhor. Diante dos homens, era um homem piedoso, mas diante de Deus, era um homem cruel, era um homem terrível, era um assassino. Vem o profeta e conta a historinha, o profeta Natã. E a sentença para Davi é: você é este homem, Davi. Davi, diante do confronto do profeta, que trouxe luz ao seu pecado, que trouxe a descoberta do seu pecado, e que mostrou para ele que diante de Deus, o seu pecado era gravíssimo. Diante de Deus, Davi tinha feito o que era injusto, e que teria suas consequências. A mão de Deus pesa sobre Davi. O pecado de Davi é como se quebrasse os ossos de Davi, todos os dias. A culpa, o remorso, as lembranças esmagavam Davi. Diante do seu pecado, diante de tudo aquilo que ele fez, Davi estava perdido, distante de Deus, com o coração duro. Mas o profeta trouxe a palavra, e a palavra foi: Deus te perdoou, Davi. Deus se compadeceu de você, Davi. Deus teve misericórdia de você, Deus perdoou o seu pecado, Davi. Então nós vamos para o texto que é Salmo 51, que Davi vai escrever a sua oração, a oração de arrependimento, a oração de um arrependimento sincero, a oração de um homem que pecou contra Deus, fez o que era mal aos olhos de Deus, mas diante do seu pecado, voltou-se para Deus. Diante de toda aquela situação, Davi escolheu não mais fugir de Deus, não mais se esconder de Deus, mas agora acertar as contas com o Senhor, se voltar-se para Ele, se arrepender dos seus pecados. E o Salmo 51 expressa a narrativa de um coração arrependido, quebrantado, que se humilhou do seu pecado. Salmo 51, versículo 16, está escrito assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito,
não desprezarás, ó Deus. Diante do pecado de Davi, da multidão dos seus pecados, e ele não foi isento das consequências do seu pecado, estava pagando pelas consequências do seu pecado. Mas Davi encontrou graça, Davi encontrou perdão, Davi encontrou restauração, Davi se voltou-se para Deus e se reconciliou com Deus. Agora aquele coração que era duro estava quebrantado. Agora aquele homem que era apático, que estava morto espiritualmente, agora é um homem sensível pelo Espírito Santo, um homem sedento pela presença de Deus, um homem faminto pela glória de Deus, pelo perdão de Deus. E eu quero meditar com vocês brevemente sobre algumas coisas aqui. A primeira coisa é que o que desagrada a Deus? O que é que desagrada ao Senhor? Nós vemos nos textos, nos versículos 16, que há o que agrada a Deus, há coisas que agradam a Deus e há coisas que desagradam a Deus. Aquilo que desagrada a Deus, a gente notamos no texto. Notamos que ao Davi cometer esses pecados, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então aquilo que desagrada a Deus é tudo aquilo que é todo tipo de pecado que cometemos contra Deus. Então o que desagrada a Deus são os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado, Ele rejeita o pecado, Ele não se agrada do nosso pecado. Então o que desagrada ao Senhor é o pecado. E isso sempre aconteceu na história da humanidade, começando pelos nossos pais, Adão e Eva, que quando fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, desagradaram ao Senhor, pecaram contra o Senhor. Caim e Abel, por exemplo, enquanto Caim desagradou ao Senhor, Abel agradou ao Senhor. Abel ofereceu o melhor ao Senhor, uma oferta agradável, pois tinha um coração quebrantado. Mas Caim desagradou ao Senhor, porque mesmo ouvindo a repreensão de Deus, mesmo ouvindo e recebendo a graça de Deus para não pecar, escolheu pecar e assassinou o seu irmão. Então o que desagrada a Deus é a multidão dos nossos pecados. E Davi cometeu muitos. Davi cometeu muitos pecados. Davi se tornou um especialista em pecar contra Deus. Parece uma história de terror, um filme proibido para menores de 18 anos. Ele desagradou o Senhor. Mas pior do que o nosso pecado, pior do pecado que é uma afronta contra Deus, que é uma afronta contra a santidade de Deus. E Davi certamente, quando se arrependeu do seu pecado, ele confessa, porque ele diz: contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Davi pecou contra a mulher de Urias, contra Urias. Davi pecou contra o povo de Deus, deu mau testemunho, e ele cometeu muitos pecados. Mas Davi sabe muito bem que ele pecou primeiramente contra Deus. Mas mais grave do que o nosso pecado contra Deus, meus irmãos,
é quando diante da graça de Deus, do favor de Deus, diante da presença de Deus, em vez de nos arrependermos, em vez de nos humilharmos, em vez de nos quebrantar diante da graça do Senhor, da presença do Senhor, nós rejeitamos, nós resistimos, nós endurecemos o coração, nós nos rebelamos contra Deus, nós não nos arrependemos, não abrimos mão do nosso pecado, não abrimos mão daquilo que estamos fazendo que desagrada a Deus. Mais grave do que cometer pecado contra Deus é permanecer pecando diante dele, é insistir no pecado, é escolher deliberadamente permanecer numa vida de pecado. E é importante eu falar isso aqui, porque Davi ele diz no verso 16: pois não te agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo que sacrifícios e holocaustos era aquilo que fazia parte do rito, do culto, da adoração do povo de Deus. Quando o povo pecava, quando o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, quando o povo cometia qualquer tipo de pecado, o Senhor pediu que o povo oferecesse sacrifício, mas o povo não entendeu, ou mesmo entendendo, não fez o que agradava ao Senhor. E quantas vezes o Senhor teve que repreender o seu povo por causa disso? Porque o povo de Deus ia para a presença de Deus, oferecia sacrifício, oferecia holocausto, comprava os melhores animais, entregava a Deus, mas a pergunta é: eles se arrependiam dos seus pecados? O coração deles estavam arrependidos diante de Deus? O coração deles estavam compungidos, eles sentiam dores pelos pecados deles, eles sentiam tristezas profundas pelos pecados deles, eles abandonavam o pecado e se voltavam para Deus? Não. O que Davi está dizendo é que o povo está indo para a presença de Deus e oferecer um culto, oferecer sacrifício, oferecer holocausto, mas o seu coração não era oferecido. Eles ofertavam a oferta, mas não se ofertavam como oferta ao Senhor. E Davi compreende que o Senhor não se agrada de sacrifícios em si mesmo. O Senhor não se agrada do louvor cantado da boca para fora. O Senhor não se agrada da oferta que você traz, mas sem um coração alegre. O Senhor não se agrada de uma aparência de crente, de uma aparência de homem de Deus e de mulher de Deus, mas o nosso coração está mais duro que pedra, que rocha, porque estamos na presença de Deus, mas o nosso coração está longe dele. Os profetas de Deus foram levantados por Deus para confrontar o pecado não só de Davi, mas do povo. Uma vez o profeta disse: eu vejo que vocês rasgam as vossas vestes, eu vejo que vocês oferecem sacrifícios, mas olha, o Senhor não se agrada disso. Rasguem os vossos corações diante de Deus. Em vez de vocês rasgarem as vestes, rasguem o coração, se humilhem, se prostrem, se arrependam, se voltem para Deus. Mas o povo achava
que o fato de você oferecer um cabrito, um cordeiro, um novilho, a conta estava paga. Já tinham amansado o coração de Deus. É como os corruptos que entregam propina, acham que compram a Deus. Eles achavam que a oferta deles compravam a Deus, mas Deus estava dizendo: eu não quero sacrifícios, eu quero um coração quebrantado, eu quero um coração arrependido, eu quero o seu coração, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Quantas das vezes os profetas de Deus foram levantados para externar o coração de Deus para o povo? Deus é gracioso, irmãos. Deus é amoroso. Incontáveis são os atributos de Deus: misericordioso, amoroso, gracioso, bondoso, justo, santo. Deus estava disposto a perdoar os pecados, mas mais do que perdoar pecados, Deus queria o coração do povo. Deus queria que o povo parasse de pecar. Deus queria que o povo parasse de endurecer o coração. Deus queria que o povo parasse de idolatrar outros deuses, de abandonar o Senhor, de se voltar contra o Senhor. E Deus só estava fazendo bem aos seus filhos, porque a Bíblia diz: o pecado tem salário, e o salário do pecado é a morte. Deus, por ser um Deus de amor, Ele estava poupando os seus filhos da morte. Mas quando um coração duro, de pedra, que resiste se humilhar e se arrepender diante de Deus, ele despreza o amor e a graça de Deus, ele colhe condenação e morte espiritual. Davi desagradou ao Senhor, e há inúmeras coisas que desagradam ao Senhor. Não dá tempo de eu ficar falando aqui. Davi certamente soube que desagradou ao Senhor. E Davi está convencido de não entregar mais ofertas, ou sacrifícios, holocaustos em si mesmos, sem que o seu coração fosse a principal oferta ao Senhor. Quero te dizer uma coisa nessa manhã: o Senhor quer o teu coração, o Senhor quer o meu coração. Mais do que a nossa oferta, mais do que a nossa adoração, mais do que o nosso dinheiro, mais do que o nosso serviço, o Senhor quer nos por inteiro, por completo. Porque afinal Ele nos comprou, nos resgatou com um alto preço. Davi entende que o povo precisava compreender que mais do que ofertas e sacrifícios, o Senhor queria um povo de todo o coração, que se voltava para Deus, que se humilhava para Deus, que se quebrantava diante de Deus, que reconhecia o Deus que tinha. Mas a segunda coisa que eu quero meditar com vocês é se há o que desagrada a Deus, também há aquilo que agrada a Deus. E nós também notamos no texto, versículo 17: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi entendeu que
aquilo que agradava o coração de Deus, aquilo que traria restauração completa para a sua vida, aquilo que faria com que Davi fosse absolvido do seu pecado, da sua culpa, da sua condenação. Davi sabia que aquilo que agradaria a Deus e que traria a purificação do seu coração, o perdão dos seus pecados, o lavar regenerador do Espírito Santo sobre a sua vida, a purificação da sua mente, do seu coração, pois ele pede a Deus um coração puro, um espírito firme. Davi sabia que aquilo que agradaria a Deus, que traria a restauração do seu relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, seria um coração quebrantado, um coração contrito. Certamente o Senhor não desprezaria. Davi tinha plena consciência de que se ele se humilhasse diante dessa graça, diante desse Deus que é amoroso, que é gracioso, que é misericordioso, que é bondoso, que é justo, que é poderoso para perdoar pecados, para limpar de toda a culpa, para restaurá-lo. Davi certamente sabia que ele precisava se voltar-se para Deus com o coração quebrantado e humilhado. Sacrifício agradável a Deus, aquilo que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, é eu e você, meus irmãos. A Bíblia diz que nós somos sacrifícios vivos e agradáveis ao Senhor. O culto que agrada a Deus é você, é a sua vida, é o seu coração, é a sua mente, é a disposição do seu coração humilde, quebrantado, rendido, prostrado diante de um Deus amoroso. Oferta agradável ao Senhor é trazida um coração quebrantado. O que você tem ofertado ao Senhor? O que eu tenho ofertado ao Senhor? Dinheiro? Somente dinheiro? Será que Ele tem se agradado? Trabalho, serviço na igreja? Será que Ele tem se agradado somente disso? A Bíblia diz que aquilo que agrada a Deus é um espírito humilde, é um coração disposto a se humilhar, a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O que agrada a Deus é um coração quebrantado. E nessa noite o Senhor Ele fala, Ele pede, dá-me teu coração. Mais do que a tua oferta, dá-me o teu coração. Mais do que o seu serviço, dá-me o teu coração. Mais do que qualquer outra coisa, dá-me o teu coração. E coração fala de plenitude. Coração fala de totalidade. Deus não quer
um povo pela metade. Deus não quer um povo simplesmente 10%, 50%. Deus nos quer por inteiro, por completo. Enquanto nós não formos completos, entregues totalmente ao Senhor, haverá o pedido: dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Hoje nós podemos sair deste culto sabendo que o Senhor anseia pelo nosso coração. A história bíblica, do começo ao fim, é sobre isso. A história bíblica, do começo ao fim, do início da queda até o final, da glorificação, a eternidade, trata de um Deus graciosamente em busca, na direção de um homem pecador, morto, condenado, perdido, que está distante de Deus, que é inimigo de Deus, pois o pecado separou de Deus. Agora já não há mais relacionamento, comunhão, porque o pecado afetou o homem, o depravou totalmente. Mas esse Deus gracioso, Ele vai em busca desse homem pecador, perdido, desse coração de pedra, e graciosamente o Senhor quer reconciliar o mundo com Ele. A promessa é que o Senhor tiraria o coração de pedra e nos daria um coração novo, um coração de carne. O Senhor quer o nosso coração. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Nosso tempo já se findou. Temos alguns minutinhos ainda. Diante desse clamor, diante desse pedido, não meu, mas do Senhor, o que você vai fazer? O tema da mensagem é: dai-me o teu coração. Diante do pedido de Deus nessa manhã, diante do clamor de Deus, diante do desejo expresso do coração de Deus para você, é o próprio Deus, o Senhor, abrindo o coração para você e fazendo esse pedido. O Criador, o teu Salvador, Ele está pedindo o teu coração. O que você tem para entregar para Ele? O que você vai fazer nessa manhã? Teu coração é um coração que agrada a Deus ou que desagrada? É um coração duro ou um coração quebrantado? É um espírito disposto, humilde, ou é um espírito repreensível? É um espírito rebelde? É um espírito teimoso? Diante desse clamor de Deus, você daria o teu coração para Ele? Você quer se voltar-se para Ele? Você quer se lançar diante dEle? Eu quero te convidar nesta manhã. O desejo do meu coração é:
convidá-los à oração. Eu suplico, nessa manhã, vamos orar ao Senhor, vamos invocar o Teu santo nome, vamos nos lançar diante dEle, vamos nos humilhar diante da Sua face, diante da Sua graça, vamos oferecer o nosso coração a Deus, vamos negar-nos a nós mesmos, vamos morrer para nós mesmos e viver para Deus. Você quer entregar o seu coração totalmente ao Senhor nessa manhã? Eu quero te convidar a orar. Algumas pessoas talvez ficarão tímidas, não queiram vir à frente, mas eu quero convidar aqueles que desejarem dobrar os seus joelhos aqui no altar ao Senhor. E quem quiser ficar no seu lugar também pode ficar. Mas eu quero suplicar aos irmãos que orem nessa manhã. Orem comigo. Busquem a face do Senhor. Entreguem-se ao Senhor. Eu quero ouvir o clamor da igreja, a voz da igreja, audível. Um coração quebrantado ao Senhor. Davi disse: o Senhor não desprezarás. O Senhor não vai desprezar você nessa manhã, se você se humilhar diante dEle. A graça, a perdão, ao favor de Deus, ao recomeço, a bondade de Deus para a sua vida, se você se humilhar e confessar e confiar no Senhor. Alguém comigo aqui para orar? Levante sua voz então.